Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos agora então fazer a correção da lista do quiz, que foi essa que vocês fizeram aí pelo aplicativo e que vai valer um ponto por acerto, né, na nota livre. Vamos começar então pela questão número 1. A questão número 1 vai falar de gêmeas albinas aqui de São Paulo de 11 anos que estão sacudindo a indústria da moda com sua beleza única, né? Aí fala das gêmeas paulistanas Lara e Mara Bauer, de apenas 11 anos. Aqui fala no texto que os pais são originários da Guiné-Bissau, na África, e a irmã mais velha, Sheila, que não é albina, né? Ou seja, vocês tiveram aí pais iguais com filhos diferentes, porque pais que não eram albinos tiveram filhos albinos, né? E aí ele fala, sabendo que o albinismo é uma condição genética recessiva e que os pais de Lara e Mara não são albinos, qual é a probabilidade deles terem uma quarta filha albina? Se os pais dessa menina não são albinos e tiveram uma filha albina, então esses pais são Azão Azim, cruzando com Azão Azim aqui, certo? Pais iguais são filhos diferentes. A chance de nascer albino nesse cruzamento aqui é de 1/4 de nascer Azim Azim. Por quê? Porque quando você faz cruzamento de Azão Azim com Azão Azim, vai nascer, proporcionalmente falando, né, em cada 4, a probabilidade de um ser albino. Então, a primeira probabilidade que a gente separa aqui é de 1/4. 1/4 de ser albino. Eles querem saber qual é a chance de ter uma quarta filha albina. Então, se falou filha, está se referindo ao sexo feminino. Então, 1/4 de ser albino vezes 1/2 de nascer menina. Isso dá 1/8, 1/8. Quando eu divido 1/8, já que eu não tenho nenhuma alternativa aqui que tem fração, vamos fazer na mão rapidinho para vocês verem como é que faz, ó, quem não sabe. Aqui 0, aqui dá 1, sobra 2, você põe um 0 aqui, aqui dá 2 de novo, sobra 4, põe um 0, dá 5. Isso, 1/8 é a mesma coisa que 12,5%. Dá 12,5%, porque eu peguei a probabilidade, ó, vamos ver aí, a probabilidade dela nascer albina, de 1/4, vezes meio dela ser menina. Por isso que a resposta correta dessa questão aí, ó, é a letra E, 12,5%. Lembrando que essa resposta aí, ela pode aparecer diferente em algumas perguntas aí do quiz, porque o aplicativo ele randomiza as alternativas também. Então, além de colocar uma opção diferente para cada aluno, de número de questão, ele ainda randomiza as alternativas. Mas o importante é você saber que a resposta aí é 12,5%, tá bom? Vamos para 2. Questão 2, pessoal, fala assim, ó. Vamos pegar a questão 2 aí. Um dos conceitos utilizados para a compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigótica quanto em condição heterozigótica, é causada por um gene o quê? Qual alelo que ele se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose? É o alelo dominante, galera. Aqui, ó, dominante. Por quê, professor? Vamos lembrar aqui. O alelo dominante se manifesta em homozigose, azão, homozigoto dominante, quanto em heterozigose, azão, azinho. Por isso que a resposta correta é a letra C. Simbora para número 3. Na número 3, você tem aqui as alternativas, nessa imagem que eu vou mostrar aí para vocês, ó. As alternativas aqui, ó. Deixa eu circular aí, aqui, ó. Essa tabela mostra as alternativas e você tinha que marcar qual alternativa está correta. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Fala assim. Do cruzamento entre dois indivíduos puros de alface, quando a gente fala em indivíduos puros, são indivíduos homozigotos. Eles podem ser homozigotos dominantes ou recessivos, vai depender do contexto aqui. Sendo um com folha lisa e outro com folha crespa, foram obtidas 100% de plantas com folhas crespas. Espera aí. Se eu estou cruzando folha crespa com folha lisa e só nasceu folha crespa, então folha crespa ele é homozigoto dominante aqui nesse caso. E o folha lisa está sendo homozigoto recessivo. Tá? A gente fez esse cruzamento que eu acabei de desenhar para vocês aí, tá bom?
Dos 252 descendentes provenientes da autofecundação, o que é autofecundação? Eu fiz esse primeiro cruzamento aqui, ó, azão, azão com azão, azinho. Todos os indivíduos desse cruzamento aqui vão nascer azão, azinho. Todos nascem heterozigotos. Se eu autofecundar esses aqui, eu vou estar fazendo, ó, azão, azinho com azão, azinho. E aí, nesse cruzamento aqui, eu posso ter, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, certo? Da autofecundação. E aí eles tiveram 252 descendentes, conforme falou aqui. Aí eles falam que 63 apresentaram folhas lisas e os demais folhas crespas. Quando a gente faz 252 menos 63, vamos fazer aqui rapidinho, ó, 252 menos 63. Isso vai dar 189, certo? Então, nesse 189 aqui, deixa eu arrumar para vocês aqui. Nesse 189 aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, folhas crespas, que é dominante. Aí ele pergunta, com base em seus conhecimentos, nas informações anteriores e analisando a imagem, qual alternativa da imagem apresenta o resultado genotípico e fenotípico desse segundo cruzamento? Então, vamos lá. Genotípico, nós vamos ter, ó, 75% de folhas crespas e 25% de folhas lisas, tá? Além disso, nós vamos ter, ó, 1/4 de azão-azão, 1/2 de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. A alternativa que traz isso pra gente aqui, ó, na tabela, é a letra A, ó. 1/4 de homozigoto dominante, meio de heterozigoto, 1/4 de homozigoto recessivo. E 75% de alface crespa e 25% de alface lisa. Portanto, a resposta correta dessa é a alternativa A, tá? Que traz pra gente aí essa resposta, certinho? Vocês estão ouvindo barulho de alunos aí no meu vídeo, né? Porque o vídeo está sendo gravado na escola, então você imagina o barulho. Eu espero que vocês estejam me ouvindo claramente, tá bom? Vamos continuar aqui. Próxima questão. Essa questão traz esse heredograma que está aí para vocês, ó. Então, de cara nesse heredograma, turma, a gente já consegue achar o casal igual, que é esse aqui, ó. Casal igual, onde os dois são saudáveis, com filho diferente, ó, o 2 e o 4. Logo, a gente já sabe que esse casal aí é heterozigoto. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva, que afeta as glândulas exócrinas, causando problemas para o trato digestivo e para os pulmões. Sendo assim, analise o heredograma abaixo, que representa um casal não afetado pela doença de seus filhos. Com a análise desse heredograma, é correto afirmar o quê, galera? Vamos lá. Letra A. Todos os descendentes do indivíduo 2,4 receberão o gene para a doença e o genótipo dele é azinho. Quem é o indivíduo 2,4? Ó, 2,4. Essa mulher aqui. Essa mulher aqui, ela é recessiva, porque ela tem fibrose cística. Azinho. Todos os descendentes dela vão receber o gene para a doença? Tipo assim, todos eles obrigatoriamente vão ter a doença? Não, eles podem receber um azinho dela, mas não necessariamente manifestar a doença. Então, o termo receberão aqui faz a diferença. Vamos deixar essa aí por enquanto e vamos ver as outras. Ó, letra B. Todos os filhos do indivíduo 2, 3, letra B. 2, 3, ó. 2, vamos pegar aqui o 2, 3. Todos os filhos dos indivíduos 2, 3, essa mulher aí que é saudável, terão pelo menos um gene para a doença e o genótipo dela é azinho? Falso, galera. Não tem como ser a letra B, ó. Por quê? Essa mulher aqui, ela é azão alguma coisa. Ela pode ser azão ou azinho. Ela não é azinho. Então a B a gente elimina de cara. A letra C fala que o indivíduo 2,1, o 2,1, esse homem aqui, é totalmente dominante, seja é azão. Nós podemos afirmar isso para ele? Não. Ele pode ser azão ou azinho. Então a gente pode eliminar aqui também a letra C. Ok. Letra D.
todas as filhas do indivíduo 2,2. Quem é o indivíduo 2,2? Ó, 2, 2, esse homem aqui. Todas as filhas dele serão afetadas pela doença e o genótipo dele é azim-azim? O genótipo dele é azim-azim, mas todas as filhas dele obrigatoriamente vão ser afetadas? Não, vai depender com quem ele vai se casar. Então não é a letra D, tá? Letra E, o indivíduo 1, 2. Quem é o 1, 2? Ó, 1, 2, esse aqui. Ele é totalmente dominante, seu genótipo é azão-azão? Galera, ele não é azão-azão, essa mulher não é azão-azão porque ela teve filhos, ó, recessivos. Então, qual é a alternativa correta aí? A letra A. Vamos interpretar ela aqui, ó. Todos os descendentes do indivíduo 2,4 receberão o gene para a doença e o genótipo dele é azim-azim? Sim. O fato de receber o gene para a doença significa que ele vai receber o alelo recessivo. Não significa que ele vai ter a doença. Significa que todos os filhos dela vão receber um azinho. Por isso que a resposta correta é essa daí. Tá bom? Vamos para a próxima. Nossa, os meninos estão falando muito alto aí. Não sei se vocês estão ouvindo aí no microfone. Espero que não esteja atrapalhando muito. Vamos para a questão 5. Na questão 5, fala assim, ó. No esquema apresentado a seguir, os indivíduos assinalados em preto apresentam surdez causada pela mutação do gene clonexina 26, de padrão autossômico recessivo. Lembra que esse padrão autossômico recessivo vai ocorrer de maneira proporcional entre homens e mulheres. No heredograma acima, são obrigatoriamente heterozigotos quais indivíduos? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, casal igual, que é o casal 1, 2, com filho diferente, tá vendo? Logo, esse casal, ele é o quê? É heterozigoto. Azão, azinho, azão, azinho. Essa menina aqui, número 4, ela é o quê, turma? Azinho, azinho, porque ela não recebeu nenhum alelo dominante. Esse homem aqui, azinho, azinho. Esse homem, azinho, azinho. Esse 3 aqui, como teve uma filha saudável, a gente não consegue dizer se ele é azão-azão ou azão-azinho. A gente sabe que ele é azão-traço. Essa menina, azão-traço. E o número 5 aqui, azão-traço também. Aí você fica assim, professor, e o número 6? O número 6, ele teve uma filha aqui, ó. Um filho, na verdade, desculpa, um filho com a doença. Tá vendo aí, ó, que eu tô circulando? Então, se esse filho teve a doença e ele é recessivo, azinho, então ele pegou um azinho da mãe e outro azinho do pai. Por isso que a mãe tem que ser obrigatoriamente o quê? Heterozigota, certo? Então, nesse contexto, quando a gente olha para as alternativas aí, os indivíduos que são obrigatoriamente heterozigotos são quem? O indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 6 e o indivíduo 8. Desculpa, o 8 aqui, galera, eu errei, ó. O 8 é heterozigoto, porque obrigatoriamente o 8 recebeu um azinho da mãe, tá? Então, a alternativa correta aí, ó, 1, 2, 6 e 8, certo? Bora para a próxima. Questão 6, ó. Bem tranquila, vai perguntar aí sobre a questão do casamento consanguíneo. O que é um casamento consanguíneo? É um casamento que ocorre entre parentes próximos, primos de primeiro grau geralmente, até mesmo de segundo grau, mas geralmente de primeiro, viu? Que são aqueles casos em que eu aumento a probabilidade de nascer um filho com malformação congênita, devido à semelhança do DNA. Como eles são primos de primeiro grau e eles têm filhos, a chance de dar erros genéticos aumenta. Aí ele pergunta, ó, em heretogramas, o casamento consanguíneo é representado pelo quê? Vamos desenhar aqui rapidinho, ó, o heretograma. Então a gente tem aqui o homem, que ele é casado com uma prima, por exemplo, próxima. Quando o heretograma representar com essas duas linhas, ó, isso significa o quê? O casamento consanguíneo. Qual a alternativa que traz esse raciocínio? Ó, letra C. 2 traços horizontais e paralelos que ligam os membros do casal, certinho? Bora para a próxima. Na questão 7, vamos olhar esse heretograma com muita atenção, com muita calma, para vocês nunca errarem isso daqui, ó.
O casal número da geração 1 aí, esse homem e essa mulher, eles têm a doença genética que está representada, ó. Os dois têm a doença. Tanto o homem quanto a mulher dele. Eles tiveram filhos saudáveis, ó. Essa menina, essa mulher, na verdade, que já é mulher aqui porque ela está casada com outro homem, né? Então, a mulher. Número 2, tá vendo? Ela é saudável. E eles tiveram 2 filhos, sendo um homem e uma mulher, afetados pela doença que eles têm. Qual o único jeito da gente ter pais doentes com filhos saudáveis? Se essa doença for dominante. E como eles são iguais aqui, tiveram filhos diferentes, então esse casal é o quê, galera? Heterozigoto. Azão, azinho, azão, azinho. Logo, se a doença é dominante, quem no heredograma não tem a doença vai ser o quê, gente? Saudável, recessivo aqui, ó. Então, esses indivíduos que estão em branco são todos o quê? Homozigotos recessivos, azinho, azinho. Então, todo mundo marca aí, ó, azinho, azinho, para todo mundo que está em branco nessa imagem. Beleza. Esse indivíduo, número 3, ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. Então, o que a gente coloca nesse caso? Azão, traço. E essa mulher aí, professor número 4, que ficou sobrando? Vamos olhar os filhos dela. Os filhos dela são saudáveis. Eles não herdaram a doença genética da mãe. A mãe tem, obviamente, a doença que vocês estão vendo aí no heredograma. O marido dela não tem a doença, recessivo. Então, a única possibilidade dessa mãe, com a doença genética, ter filhos saudáveis, é se ela for o quê? Heterozigoto. Azão, azinho. Então, esses azinhos aqui que os filhos pegaram, eles pegaram um azinho da mãe e o outro azinho veio de quem, obrigatoriamente? Do pai. Certo? Nesse raciocínio, tá fácil agora responder. Vamos lá, ó. O padrão de herança observado por essa doença é qual? Letra A. Ligado ao X? Não. Por que não é ligado ao X? O mesmo número de mulheres afetadas é o mesmo número de homens afetados. Então, não é doença ligada ao X. Então, eu já posso eliminar as alternativas A, as alternativas C e a alternativa D. Ficamos entre a E e a B. Quando a gente olha para o padrão de herança, vocês têm aí um casal que tem a doença genética que apresentou uma filha saudável. O único jeito disso acontecer, como a gente já viu, é o quê? Se a doença for dominante e autossômica. Por isso que a única resposta possível aí é a letra B de bola. Certinho? Vamos para a questão 8, tá acabando. Questão 8. Vai falar de uma doença muito rara, chamada doença de Tay-Sachs. O que é isso, professor? Nessa doença aí que está mostrando, a criança ela nasce com uma deterioração do sistema nervoso dela. Então, ela perde as habilidades físicas, ela não tem os movimentos normais, e ela também tem o que a gente chama de deficiência intelectual, porque os neurônios do sistema nervoso central, eles são afetados pela mutação genética. Então, uma criança que tem, vamos dizer assim, alterações genéticas que vão afetar tanto a habilidade física quanto mental dela. Aí a questão fala assim, ó, que essa doença é uma doença genética rara, certo? E que resulta em morte em torno dos 4 a 5 anos de idade. É muito difícil alguma pessoa com essa síndrome viver mais do que 5 anos. É muito raro, tá? Muito raro mesmo. Existe caso, professor? Existe, mas é muito raro. Na genealogia abaixo, os indivíduos representados por símbolos escuros estão afetados pela doença. Após a análise da genealogia e de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, o que você pode afirmar, exceto? Muito cuidado com esse exceto aqui, ó. Esse exceto está indicando para você que você tem que marcar a alternativa que está errada. O que você pode afirmar, exceto? Então, qual alternativa não condiz aí com o heredograma? Vamos olhar o primeiro heredograma, ó. Casal da geração 1 é um casal saudável com um filho que tem a síndrome de Tay-Sachs, tá? Então, esse casal aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser o quê, pessoal? É heterozigoto. Mais uma vez, a regrinha se repetindo aí, ó. Beleza? Se esse casal é heterozigoto e não tem a síndrome, esse filho que nasceu com a síndrome, ele é homozigoto recessivo. Azinho, azinho. Essa filha aqui, azão alguma coisa, traço. E esse homem aí, ó, o irmão dela, ele teve um filho com a doença. Logo, ele só pode ser o quê? Azão, azinho.
E a esposa dele, professor? Azão, azinho também, porque eles tiveram um filho recessivo. Um azinho veio da mulher dele, outro azinho dele aqui, ó. Certo? E essa menina, irmã dele, azão alguma coisa, porque ela não apresenta assim. Ok. Dentro disso, qual a alternativa que tem a ver com esse genótipo que a gente acabou de fazer? Letra A. O genótipo de um indivíduo pode sofrer alterações através das mutações. No entanto, nem todas as mutações são herdáveis ou causam alterações fenotípicas. Essa afirmativa ela está certa ou errada? Vamos pensar. O genótipo do indivíduo pode sofrer mutação? Pode. Só que, se a gente tiver mutação que não é passada pelos gametas, ela vai ser passada para os filhos? Não, turma. Não tem como um filho herdar a alteração genética do pai ou da mãe se não for via gameta. Então, você pode ter uma mutação que não é herdável. Por isso que a A está certa. Letra B. O casal 2-1 e 2-2. Olha aí, ó. 2-1. Aqui, ó. 2-1 e 2-2. Esse casal aí que está marcado em vermelho, ó. São certamente heterozigotos para a doença de Tay-Sachs? Sim. Por quê? Porque eles tiveram filho saudável e filho com a doença. Certo? Letra C. A probabilidade dos indivíduos 2-3. Quem é 2-3? Essa mulher aqui, ó. E quem é o indivíduo 3-1? Esse aqui. A probabilidade deles serem heterozigotos para a doença de Tay-Sachs é de 2/3. Vamos pensar aqui, ó. Essa mulher aqui, que eu estou marcando em vermelho, ela é filha de pais o quê? Heterozigotos, certo? Se ela é filha de pais heterozigotos, a chance dela ser heterozigota é de 2/3. Já essa mulher aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho aí, ela é filha de pais o quê? Heterozigotos também. Então a probabilidade dela ser heterozigota também é de 2/3. Por isso que a C está correta. Letra D. Pela análise da genealogia, pode-se concluir que, na doença de Tay-Sachs, o provável padrão de herança envolvido pode ser autossômico recessivo ou restrito ao sexo, visto que afetou apenas o indivíduo de sexo masculino. Olhem para o ideograma novamente. Aqui está falando que é restrito ao sexo, galera? Não. Essa doença ela pode atingir tanto homens quanto mulheres, né? Meninos quanto meninas, né? Porque eles não chegam à idade adulta aqui. Então, no caso, a letra D está errada, porque não é uma doença restrita ao sexo. Pode acontecer em ambos os sexos, tá bom? Não teve nenhum momento aí que a gente, professor, mas no heredograma só tem homem afetado aí. Sim, mas foi uma coincidência. Essa doença aqui, como a gente pode ver, ó, ela pode ocorrer em qualquer um dos dois sexos, tá bom? Por isso que a errada é essa daí. Simbora para a 9? A 9 é aquela questão que você tem que ter muita atenção no cálculo matemático aí para poder chegar à probabilidade correta, porque ela tem uns detalhezinhos perigosos aí. Vamos entender quais são eles, ó. Olha para o ideograma de novo aí. Nós temos dois casais, certo? O casal aqui 1-2 e o casal 3-4. O casal 1-2, ambos apresentam a doença genética em questão e tiveram filho saudável e um filho com a doença. O casal 3-4, somente um homem tem. E eles tiveram duas filhas, uma que tem a doença e outra que não. Com base nesse casal aqui, ó, 1-2, casal igual com filho diferente, nós chegamos à conclusão que a doença é dominante, ó. Então, esse casal aqui igual, eles são heterozigotos, ó, azão, azinho, azão, azinho. E os filhos que não têm a doença, no caso do número 5, né, ele é azinho, azinho, porque a doença é dominante. Ok, aí ele fala assim, ó, muita atenção agora. Os indivíduos 1, 2, 3, 6 e 7 são portadores de polidactilia. O que é polidactilia, turma? Quando a criança nasce com mais dedos nas mãos ou nos pés. 6 dedos ou mais, seja nas mãos ou nos pés. Enquanto os indivíduos 4, 5 e 8 não são portadores da polidactilia. Sabendo-se que a característica analisada pela genealogia é condicionada por um par de alelos o quê? Autossômico. O que é um alelo autossômico que a gente viu? É aquele alelo que ocorre em um cromossomo entre 1 e o 22. Ele não vai manifestar diferente entre homens e mulheres. Pode-se concluir que a probabilidade do indivíduo 9, quem que é o indivíduo 9? O filho do casal que tem polidactilia, ó.
A probabilidade dele nascer do sexo masculino e com ausência de polidactilia é de quanto? Vamos lá, então, fazer essa conta. Primeira coisa, nós temos que descobrir o genótipo dos indivíduos 6 e 7, certo? Quando eu olho para os indivíduos 6 e 7 aqui, ó, esse indivíduo 5, 6, ele é azão alguma coisa. O indivíduo 7, azão alguma coisa, porque tem a doença azão azinho, né, na verdade, porque ela tem uma mãe recessiva, ó. Então, esse aqui é azão azinho, porque a mãe dela é azinho azinho. E esse daqui, nós temos que calcular a probabilidade dele ser o quê? Heterozigoto, certo? Por que heterozigoto? Porque está pedindo um filho com ausência de polidactilia. Se esse indivíduo 6 for homozigoto dominante, azão, todos os filhos dele vão nascer com polidactilia, porque ele vai passar sempre um azão para os filhos. Então, eu tenho que pegar a probabilidade dele ser heterozigoto. Nós já vimos na aula que a probabilidade de um filho cujos pais são heterozigotos, né, ele ser heterozigoto é de 2 terços. Então, salva esse número aí, ó, 2 terços, vezes. Se ele for heterozigoto, a chance de nascer com polidactilia vai ser de 3 quartos. Por quê, professor? Porque quando eu cruzo 2 heterozigotos, eu vou ter 3 genótipos com alelo dominante. 2 terços vezes 3 quartos. E a chance de nascer do sexo masculino é de 1/2. Sempre 50% de chance de nascer homem ou de nascer mulher. Quando eu multiplico essa probabilidade aqui, vai ser 2 vezes 3, 6. Aqui em cima vai ser 6. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Fica 6 e 24. Só que nós temos que fazer o que aqui agora? Simplificar por 6 em cima, por 6 embaixo. Isso vai dar 1 sobre... Quanto que é 24 por 6? 4. 1 quarto. Que alternativa corresponde a isso? Letra E. Simbora aí para número 10, para encerrar esse primeiro momento aí, e aí vocês depois assistam a continuação, tá bom? Vai tomar uma água depois de assistir a questão 10, vai pegar um ar, vai tomar um café e depois você volta para continuar o vídeo. Então, a número 10 vai falar de uma alteração genética que é determinada por um gene com herança autossômica o quê? Recessiva. Ou seja, atinge homens e mulheres de forma igual e é recessiva. E aí você tem o casal 3, 2, aqui ó, 3, 2, esse aqui. E o homem 3, 3 aqui. Eles estão esperando um filho, um menino. Aí especificou, ó, sexo masculino. Considerando que nessa população, 1 em cada 50 pessoas é heterozigótica para essa alteração, a probabilidade que esse menino seja afetado é... Vamos lá, turma. Seguinte. Vamos tentar achar o casal igual com filho diferente aqui? Esse aqui, ó. Casal igual com filho diferente deles, ou seja, que tem a doença. Então, a doença aqui é claramente recessiva, certo? Eu já falo no enunciado também. Então, aqui é azinho, azinho. Essa mulher número 2, ela obrigatoriamente é heterozigota, porque ela tem azão, mas ela herdou um azinho da mãe dela. Esse homem, nós não sabemos sobre ele, porque o heredograma não mostra os pais desse homem, não mostra a família dele. O que nós sabemos é que ele tem azão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a probabilidade aqui desse homem apresentar um alelo recessivo, que é de 1 em 50. Ó, 1 em cada 50 pessoas é heterozigótica para essa alteração. Então, eu pego 1 em 50 vezes... Se ele tem esse alelo, azão-azinho, quando eu faço o cruzamento de um azão-azinho com um azão-azinho, eu tenho chance de 1 quarto de nascer recessivo. Isso vai dar 1 sobre, quanto que é 50 vezes 4? 200. Ou seja, a probabilidade desse casal ter um filho com essa doença, considerando o histórico familiar deles aí, do heredograma, é de 1 em 200. Que alternativa traz isso pra gente? Letra D de dado. Certinho? Bom, pessoal, vamos para a questão 11. Questão 11 fala assim: a probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino e a probabilidade de esse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são, respectivamente, o quê? Vamos pensar aqui, ó.
A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino é 1/2, certo? Para a primeira gestação, vezes 1/2 para a segunda gestação. Ou seja, a probabilidade deles terem 2 filhos do sexo masculino seguidos é de 1/4. Beleza? Já na segunda probabilidade, fala que a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino. Então, na primeira gestação, uma menina, meio, vezes. Depois um menino, meio vezes meio, também dá 1/4. Por isso que a resposta correta aqui é a letra que está como D aí, 1/4 e 1/4. Simbora para a 12. A 12 fala que Miguel e Fabiana são casados e têm 2 filhos, Enzo e Valentina, aos nomes. As crianças e o pai são portadores de uma doença determinada por um gene recessivo, tá? Sabendo que ninguém mais na família é afetado, pode dizer que esse gene é o quê? Vamos pensar aqui comigo. Esse casal, o pai é portador da doença, a mãe não. Então é o Miguel e os 2 filhos. Repara que nós temos na proporção aqui, né? Nós temos 2 homens e uma mulher, mas isso não vem ao caso agora. Por quê? Porque nesse caso, nós podemos ter uma doença que é ligada ao sexo, pode ser, por exemplo, mas ele não está muito evidente porque a gente só tem um casal com 2 filhos, ou pode ser uma doença que está no cromossomo autossômico. Por isso que a resposta correta aqui, pode estar no cromossomo X, porque ocorre tanto em homens quanto em mulheres, mas em proporção diferente, né? Ou em um cromossomo autossômico, tá? É o que a gente pode afirmar até o momento. A gente vai ter certeza se essa doença é relacionada ao sexo ou se ela é autossômica depois que a gente tivesse mais informações sobre os pais do Miguel, os pais da Fabiana, a gente conseguiria saber, tá bom? Vamos para a questão 13. A questão 13 mostra aqui pra gente 2 tipos de conchas que nós temos numa espécie de molusco chamado Limeneia peregra, tá? A concha destrógera, que tem essa concavidade aqui, virada para a direita, e a concha levógera, que tem essa cavidade voltada para a esquerda, isso é determinado geneticamente. Aí fala assim: para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo exibe como fruto de seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Limeneia peregra, ocorre algo diferente. Neste animal, há 2 tipos de fenótipo da concha, que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo. Olha que interessante. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos azão-azão ou azão-azinho, ou tem conchas, o azão-azinho tem conchas destrógenas. Ou seja, os filhos que são resultados de óvulos que têm azão-azão ou azão-azinho vai ter concha o quê? Destrógena, esse formato aqui. Já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental azinho-azinho tem conchas levógeras, certo? Se óvulos de um molusco azão-azinho forem fertilizados por espermatozoides de um molusco azinho-azinho, as probabilidades de ocorrência de indivíduos azão-azinho destrógenos, azão-azinho levógenos, azinho-azinho destrógenos e azinho-azinho levógenos na prole resultante são respectivamente. Vamos pensar aqui. O enunciado falou para vocês que se vier de um azão-azão, no caso, o óvulo, né? Se o óvulo for azão-azão ou azão-azinho, eles vão ter concha destrógena. Se eles viessem de um óvulo azinho-azinho, que vai ser levógeno. Logo, quando eu cruzo, azão-azinho com azinho-azinho, independentemente do cruzamento aqui, o que a gente vai ter nesse caso aqui, no caso dos óvulos, né? Vamos olhar os óvulos. Aqui, quando eu cruzo aqui vai dar azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Só que o que vai determinar aqui é se vem de um óvulo azão-azinho ou azinho-azinho.
Nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, qual que é a probabilidade de indivíduos azão-azinho destrógeros? Nessa prole, nós temos, ó, meio, 50% de chance de ser azão-azinho. Então, para a primeira aqui, a probabilidade vai ser meio, porque nós temos esse cruzamento, resultado de 2 heterozigotos. A chance de ter um azão-azinho levógero tem como? Não, só vai ser levógero se vier de um óvulo que? Azinho-azinho, gente. Então, a chance de ter azão-azinho levógero é 0, porque não tem como vir um destrógero de um levógero de azão-azinho. Então, é 0. Terceira probabilidade, azinho-azinho destrógero, tem como vir um destrógero de azinho-azinho? Não, 0. E azinho-azinho levógero, tem como? Tem. Quanto que é? 50%, ó. Aqui é a probabilidade, 50%. Então, é meio, 0, 0 e meio. Que alternativa que dá isso? Essa daqui. Certinho? Interpretação de texto, viu? Essa, além de saber a probabilidade do cruzamento ali. Vamos para a 14 penúltima dessa lista do quizzes. Considere 2 gêmeos monozigóticos. O que são gêmeos monozigóticos? Gêmeos que vieram de um óvulo e um espermatozoide. E aí, depois que formou o embrião, houve uma divisão desse óvulo com o mesmo DNA, nesse caso embrião, em 2. Por isso que os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos idênticos, que sempre são do mesmo sexo, né? Ou 2 meninos ou 2 meninas. É o caso dos nossos amigos aí, Lucas e Felipe Rufino, viu? São gêmeos monozigóticos. Mas com hábitos de vida diferentes, que é o caso dos dois. O Lucas, por exemplo, ele não malha tanto quanto o Felipe. Ou é o contrário? Agora eu buguei, deixa eu pensar aqui. Ah, tem um que malha mais do que o outro. Eu não lembro se é o Lucas que malha mais, se é o Rufino que malha mais. Ou se é o Felipe que malha mais. Mas tem um que malha mais. Eu acho que é o Lucas. Eu acho que é o Lucas que malha mais. Enfim, eles têm hábitos de vida diferentes. Pedro, com hábitos não saudáveis, tem intensa e descontrolada exposição ao sol. A alimentação industrializada não balanceada, é fumante e sedentário. Paulo, com hábitos saudáveis, não fuma, tem exposição moderada e controlada ao sol, a alimentação balanceada não industrializada e realiza atividade física regular e orientada. Com base no exposto, assinale as 3 alternativas que estão corretas. Vamos pensar lá, ó. Com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos diferentes, apesar de terem nascido com o mesmo genótipo. Essa aqui é uma das corretas, vamos marcar ela aí, ó. O genótipo não muda, mas o fenótipo muda por causa dos hábitos de vida diferentes. Letra B. Os hábitos de vida diferentes influenciam Pedro e Paulo, igualmente, visto que possuem o mesmo genótipo. Eles têm o mesmo genótipo, mas não têm o mesmo fenótipo. Então, essa também está correta. C. Com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos distintos devido à expressão gênica diferente em cada um. Olha, galera, a expressão gênica deles, teoricamente, vai ser muito parecida, porque eles têm o mesmo genótipo, tá? Então, a gente não poderia marcar essa daí. A produção de melanina em Pedro será maior do que em Paulo, porque Pedro se expõe mais ao sol. Pois possuem alelos diferentes? Não é alelos diferentes, tá? Eles só têm hábitos de vida diferentes, mas o alelo é o mesmo, porque são gêmeos monozigóticos, mesmo DNA. Letra E. Pedro tem maior probabilidade de desenvolver câncer do que Paulo? Sim, porque Pedro se expõe mais ao sol. Então, essa aqui está correta. Quais são as 3 corretas, então? A, B e E. Certinho? Bora para a 15 e penúltima questão da nossa lista do quizzes. Simbora. Vamos lá, fala assim. Genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento embrionário, quando a gente ainda é bebê. Bebê não, desculpa, é embrião, lá na barriga da nossa mãe, tá? Desculpa aí, é embrião. Em moscas Drosophila melanogaster, quem não conhece mosca Drosophila melanogaster, é uma mosquinha pequenininha que fica em fruta que está amadurecendo, tipo banana, tem um monte de mosquitinho que fica nela. Essa Drosophila melanogaster. Existe um gene zigótico que é letal em homozigose recessiva. Ou seja, se ele for herdado na forma homozigota recessiva, isso é letal para esse indivíduo. Um cruzamento entre moscas heterozigotas. Vamos pegar aqui, ó. Azão, azinho,
com azão azinho, moscas heterozigotas. Para o gene zigótico letal, gerou 120 moscas adultas. Então, 120 moscas adultas. Dentre essas 120 moscas, qual que é o número esperado de moscas heterozigotas? Fácil, galera. Quando eu faço o cruzamento aqui de azão azinho com azão azinho, o que, que a gente tem? Ó, vamos lembrar lá. Azão com azão, azão azão. Azão azinho, azão azinho e, por último, azinho azinho. A chance de nascer heterozigoto, que a probabilidade é de 50%, 2 em 4. Então, é só pegar 2 em 4 ou meio, né, que é a mesma coisa, pega o meio de ser heterozigoto, vezes 120. 120 dividido por 2, galera, dá quanto? 60. Por isso, a alternativa C. Vamos para a 16 e última questão, que diz assim, ó. Aqui na 16, nós temos 4 tipos de heredogramas. Ó, vou dar um zoom aí para vocês verem. Daí vocês tinham que dizer qual o tipo de herança que é visto em cada um dos heredogramas, certo? Então você tinha que olhar isso. Por exemplo, o heredograma C aqui, esse que eu acabei de circular, ele é o mais fácil de resolver de cara. Por quê? Casal igual com filhos diferentes. Então aqui nós temos uma herança do tipo autossômica recessiva, certo? Então, a gente vai ter que pegar esses heredogramas e dizer quem é quem. Vamos ler aqui a questão para vocês entenderem. Fala assim, ó. Em humanos, a depender da localização do gene e das relações entre os alelos, diferentes padrões de herança podem ser diagnosticados. Relacione os padrões de herança exemplificados A, B, C e D com a classificação, que evidencia em que tipo de cromossomo o gene está localizado e a relação entre os alelos em cada caso. Então, nós temos que dizer qual que é autossômico recessivo, qual que é autossômico dominante, qual que é recessiva ligada ao sexo, qual que é limitada ao sexo, tá? São os 4 tipos aí. Bom, então de cara a gente já percebeu que a C, que esse heredograma C, ele é o autossômico recessivo. Então, 1 é C, certo? Qual que poderia ser o autossômico dominante? O A, né? Por exemplo, aqui no A, você tem homens e mulheres afetados quase na mesma proporção, certo? E todos os filhos de uma mulher afetada têm, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Provavelmente a autossômica dominante, o 2, é o A, tá? Daí, restrita, limitada ao sexo, desculpa. Limitada ao sexo, seria qual, gente? Recessiva ligada ao sexo, seria o C, o B, por exemplo, e o D seria limitada ao sexo, né? Porque isso está acontecendo aqui no homem. Então, a gente teria, ó, 1C, 2A. De cara, a gente percebe que é a letra B, ó, 1C, 2A, 3D. Não, peraí. 1C, 2A, 3D e 4B. Então, na verdade, aqui, ó, o limitado ao sexo é o B, porque só ocorre em mulheres. O 3 é o D, porque é recessiva ligada ao sexo, ou seja, só tem um homem afetado aqui. O 2 é autossômico dominante, que é a letra A. E o 3 e o 1 é o autossômico recessivo, que é o C. Então, por isso que dá a letra B de bola, certinho? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que além desse vídeo aqui que eu fiz para vocês da correção dessa lista de revisão do Quizzes, que aqui é por acerto, eu já tinha disponibilizado um vídeo ontem da correção da atividade 1 e também vou disponibilizar hoje ainda um vídeo comentando rapidamente aquela ficha de revisão, tá? Que algumas questões lá mais complicadinhas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, eu desejo uma excelente prova amanhã para vocês. Tchau, tchau.